Então eu orei ao Deus do céu. Neemias 2, verso 4. Como já vimos na leitura da Escritura, Neemias indagou sobre o estado da cidade de Jerusalém e as novas que ouviu causaram-lhe uma amarga dor. Porque meu semblante não deveria estar triste, disse ele, quando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, está destruída e as suas portas são consumidas pelo fogo. Ele não podia suportar que Jerusalém fosse um mero monte em ruínas. Aquela cidade que já foi bela e uma bênção para a alegria de toda a terra. Colocando a questão a sério, ele não começou a falar com outras pessoas sobre o que fariam. Nem elaborou um esquema maravilhoso sobre o que poderia ser feito se tantos milhares de pessoas se juntassem ao empreendimento. Mas ocorreu-lhe que ele faria algo sozinho a respeito. É assim que os homens práticos iniciam um assunto. O pouco prático planejará, providenciará e especulará sobre o que pode ser feito. Mas o amante genuíno e meticuloso de Sião pergunta a si mesmo: o que você pode fazer? Neemias, o que você pode fazer? Venha, tem que ser feito, e você é o homem que deve fazer isso, pelo menos fazer a sua parte. O que você pode fazer? Chegando tão longe, ele decidiu reservar um tempo para a oração. Ele nunca tirou isso da cabeça por quase 4 meses. Dia e noite, Jerusalém parecia escrita em seu coração, como se o nome estivesse pintado em seus olhos. Ele só podia ver Jerusalém. Quando ele dormia, ele sonhava com Jerusalém. Quando ele acordou, o primeiro pensamento foi: pobre Jerusalém. E antes de adormecer novamente, sua oração noturna era pelos muros em ruínas de Jerusalém. O homem de uma coisa só, de um tema só, com um propósito só, você sabe, é um homem terrível. E quando uma única paixão absorve toda a tua humanidade, algo certamente resultará disso. Depende disso. O desejo do seu coração se desenvolverá em alguma demonstração aberta, especialmente se ele conversar sobre o assunto com Deus em oração. Algo aconteceu, disso nós sabemos. Em pouco tempo, Neemias teve uma oportunidade. Filhos de Deus, se vocês desejam servir a Deus e não encontram a ocasião propícia, esperem em oração, esperem um pouco em oração e sua oportunidade se manifestará em seu caminho como um raio de sol. Nunca houve um coração verdadeiro e valente que deixasse de encontrar uma esfera adequada em algum lugar ou outro para seu serviço. Todo trabalhador diligente é necessário em alguma parte da vinha de Deus. Você pode ter que esperar, pode parecer que está no mercado ocioso, porque o mestre não quer envolvê-lo, mas espere lá em oração e com o coração fervendo com um propósito caloroso, e o momento chegará. A hora precisará de seu homem, e se você estiver pronto, você, como homem, não estará sem sua hora. Deus enviou a Neemias uma oportunidade. Essa oportunidade veio, é verdade, de uma forma que ele não esperava. Veio por sua própria tristeza de coração. Este assunto atormentou sua mente até que começou a parecer extremamente infeliz. Não sei dizer se outros comentaram isso, mas o rei, a quem ele servia, quando entrou na corte com a taça real na mão, percebeu a aflição no semblante do copeiro e disse-lhe: por que está triste o teu semblante, visto que não está doente? Isso nada mais é do que tristeza de coração, não é? Neemias pouco sabia que seu coração estava criando uma ocasião para ele. A oração estava se registrando em seu rosto. Seu jejum estava deixando marcas em seu rosto e, embora ele não soubesse, ele estava, dessa forma, preparando a oportunidade para si mesmo ao entrar na presença do rei. Mas veja você, quando a oportunidade apareceu, houve problemas com ela, pois ele diz: eu estava com muito medo. Você quer servir a Deus, meu jovem? Você quer estar no trabalho? Talvez você não saiba o que esse trabalho envolve. Nem tudo é prazer. Você anseia pela batalha, jovem soldado. Você ainda não sentiu o cheiro da pólvora. E quando você estiver em uma batalha e tiver alguns cortes ou uma bala ou duas o perfurarem, você pode não se sentir tão ansioso pela peleja. Ainda assim, o homem corajoso deixa essas coisas de lado e está pronto para servir seu país ou seu soberano. E assim, o cristão verdadeiro põe de lado todas as dificuldades e está pronto para servir seus camaradas e seu Deus, custe
o que custar. E se eu sentir muito medo, mesmo assim, que assim seja, meu Deus. Se assim houver uma oportunidade de buscar a assegurar o bem-estar de Jerusalém para o teu servo, que anseia promovê-lo de todo o coração. Assim rastreamos Neemias até o ponto específico em que nosso texto diz respeito a ele. O rei Artaxerxes, perguntando por que ele estava triste, teve então a oportunidade de dizer que a cidade de seus pais estava em ruínas. Em seguida, o rei pergunta o que ele realmente deseja. Pela maneira da pergunta, ele parece implicar uma garantia de que pretende ajudá-lo. E aqui ficamos um tanto surpresos ao descobrir que, em vez de responder prontamente ao rei, a resposta não é dada imediatamente. Ocorre um incidente, um fato é relatado. Embora ele fosse um homem que ultimamente se entregou à oração e ao jejum, este pequeno parêntese ocorre. Então, eu orei ao Deus do céu. Meu preâmbulo leva a este parêntese. Para esta oração, eu quero olhar. 3 pensamentos me ocorrem aqui, em cada um dos quais pretendo ampliar o fato de que Neemias orou naquele momento, a maneira de sua oração e o excelente tipo de oração que ele usou. Então, o fato que Neemias orou neste momento desafia a nossa atenção. Ele havia sido questionado por seu soberano. A coisa certa que você suporia seria responder. Não tão depressa. Antes de responder, ele orou ao Deus do céu. Suponho que o rei não tenha notado a pausa. Provavelmente o intervalo não foi longo o suficiente para ser notado, mas foi longo o suficiente para Deus notar. Longo o suficiente para Neemias ter buscado e obtido orientação de Deus sobre como estruturar sua resposta ao rei. Você não está surpreso de encontrar um homem de Deus tendo tempo para orar a Deus entre uma pergunta e uma resposta? Mesmo assim, Neemias encontrou esse tempo. Ficamos ainda mais surpresos com sua oração, porque ele estava, evidentemente, com a mente perturbada. Pois, de acordo com o 2º versículo, ele estava com muito medo. Quando você está agitado e ansioso, pode esquecer de orar. Alguns de vocês não consideram isso uma desculpa válida para omitir sua devoção comum? Pelo menos, se alguém lhe dissesse: você não orou quando estava tratando desse negócio, você teria respondido: como eu poderia? Havia uma pergunta que fui obrigado a responder. Não ousei hesitar. Foi um rei que pediu isso. Eu estava em um estado de confusão. Eu realmente estava tão angustiado e apavorado por não ser o mestre das minhas próprias emoções. Eu mal sabia o que fazer. Se eu não orasse, certamente a omissão poderia passar desapercebida. Eu estava em um estado de grande alarme. Neemias, no entanto, sentiu que se estava alarmado era um motivo para orar, não para se esquecer de orar. Ele estava tão habitualmente em comunhão com Deus que, assim que se viu em um dilema, voou para Deus, assim como a pomba voaria para se esconder nas fendas da rocha. Sua oração foi ainda mais notável nesta ocasião, porque ele deve ter se sentido muito ansioso por seu objeto. O rei pergunta o que ele deseja e todo o seu coração está voltado para a construção de Jerusalém. Você não está surpreso que ele não disse imediatamente: ó rei, viva para sempre, anseie por construir as muralhas de Jerusalém, dê-me toda a ajuda que puder. Mas não, ansioso como estava para atacar o objeto desejado, ele retira a mão até que seja dito: por isso orei ao Deus do céu. Confesso que o admiro, desejo também imitá-lo. Gostaria que o coração de cada cristão tivesse apenas aquele santo cuidado que não permitiu que ele se apressasse a ponto de perder a velocidade. Oração e alimento não impedem a jornada de nenhum homem. Certamente, quando o desejo de nosso coração está perto de nós, estamos ansiosos para agarrá-lo, mas teremos mais certeza de que o pássaro que espiamos no mato será um pássaro que seguraremos na mão se fizermos uma pausa silenciosa e erguermos nosso coração e oremos ao Deus do céu. É ainda mais surpreendente que ele tenha orado deliberadamente naquele momento, porque já havia orado nos últimos 3 ou 4 meses a respeito do mesmo assunto. Alguns de nós diriam: é por isso que tenho orado, agora tudo que tenho que fazer é pegá-lo e usá-lo. Por que orar mais? Afinal, minhas lágrimas da meia-noite e clamores diários, e me separando por jejum para clamar a Deus ao céu, depois de uma conferência tão ansiosa, com certeza, finalmente,
a resposta veio. O que deve ser feito se não pegar o bem que Deus me oferece e alegrar-me nele? Mas não. Você sempre descobrirá que o homem que orou muito é o homem que ora mais. Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância. Se você apenas conhece a doce arte da oração, você é o homem que frequentemente se empenhará nela. Se você estiver familiarizado com o propiciatório, irá visitá-lo constantemente. Como dizem os versos, quem conhece o poder da oração, mas deseja estar sempre presente em oração. Embora Neemias estivesse orando todo esse tempo, ele ainda assim precisava fazer outra petição. Então eu orei ao Deus do céu. Mais uma coisa vale a pena lembrar, a saber, que ele estava no palácio de um rei, e no palácio de um rei pagão também. E ele estava no próprio ato de entregar ao rei a taça de vinho. Ele estava cumprindo sua parte no festival do Estado. Não tem dúvidas entre o brilho das lâmpadas e o brilho do ouro e da prata, no meio de príncipes e nobres do reino. Ou mesmo que fosse um festival privado, apenas com o rei e a rainha, ainda assim, os homens geralmente se sentem tão impressionados em tais ocasiões com a responsabilidade da sua alta posição que tendem a esquecer a oração. Mas este israelita devoto, chamado Neemias, em tal hora e em tal lugar, quando ele fica aos pés do rei para segurar a taça de ouro para ele, se abstém de responder à pergunta do rei, até que primeiro ore ao Deus do céu.